um lar destruído, uma mãe viciada em drogas. Eu tinha que trancá-la dentro de casa. Você, filha, que trancava a mãe dentro de casa. Sim, Porque normalmente a gente vê os pais trancando os filhos, até acorrentando-os à cama para não saírem dali do quarto, não é isso? Mas você que trancava sua mãe. sim, senhor, bispo. Era eu mesma que trancava com medo de perdê-la. Tinha o meu coração na minha mãe. Achava que sem ela nada poderia acontecer na minha vida. Que ela era a base de tudo na minha vida. E a sua mãe era viciada. Viciada, totalmente viciada em cocaína. Cocaína? Cocaína, bebida, prostituição, lesbianismo. Que isso? Eu E você via tudo isso? tudo isso, bispo. Você via? Tudo isso. Eu cresci num lar assim, eu e a minha irmã. E o seu pai? Meu pai eu não conheci. Ah, então ela era solteira, mãe solteira. Sim, senhor. Diga para nós, ô Bárbara, 13 anos com a sua mãe viciada, com a vida 100% irregular, como é que foi? Como é que você conseguiu viver, sobreviver a essa situação? Com muito ódio, bispo. Nasceu ódio. Muito ódio no meu coração. Principalmente depois que ela veio a falecer, depois que mataram ela. Mataram ela? Sim, senhor. Com quanto? Você tinha que idade? Eu tinha 14 anos. Quer dizer, com 14 anos você a perdeu. Sim, senhor. E como que ela morreu? Assassinada, com um tiro na cabeça, esfacelamento de crânio, com o corpo carbonizado, estrangulada, sexualmente abusada, de todos os sentidos. Ela foi feita churrasquinho. Sim, senhor. Que isso? E eu Então- não pude reconhecer o corpo, né, bispo? Não pôde? Não, senhor, porque estava irreconhecível e eu era menor de idade, que foi encontrado pelo corpo de bombeiro. Isso foi feito dentro daquele microwave, é isso? Micro-ondas. Micro-ondas? Não, senhor, foi em via pública. Foi? Queimaram mesmo. Queimaram mesmo. Mas que ódio! Quem é que teria tanto ódio assim da sua mãe? Bispo, minha mãe serviu os encostos durante os 17 anos da vida dela. Foi ela largar, piorou mais ainda, 10 vezes mais. E minha família toda morreu. Quer dizer, ela deixou os espíritos, os encostos, mas os encostos não a deixaram. Sim, senhor. Porque isso é normal acontecer quando a pessoa não se entrega, não se rende ao Senhor Jesus. Então é normal que isso aconteça. Ela deixa os encostos, deixa a religião que está professando, mas os encostos não a deixam. E foi isso que aconteceu. Sim, senhor, porque minha avó teve 5 filhos e os filhos não tiveram filhos, então não tinha primos. Então um morreu assassinado, o outro morreu com paulada na cabeça, um morreu queimado. Então eu fiquei sozinha, eu e a minha irmã. Depois que mataram a minha mãe, se eu já tinha ódio, o ódio dobrou 10 vezes mais. Mas por que mataram a sua mãe? Quem mandou matar a sua mãe, você sabe? Porque, Você sabia? sim, senhor, porque nós fomos despejadas de uma casa, nós não tínhamos paradeiro, né? Devido ao tráfico de drogas, então toda vez que a gente sabia que iam invadir o morro, a gente saía do morro e íamos para outro lugar. Vocês faziam isso para fugir dos traficantes? Da polícia. Da polícia. Sim, mas ela estava então envolvida também com as drogas? Ela traficava também? Sim, senhor. Aí eu tomei a frente dela, com medo de perdê-la, e comecei a traficar no lugar dela, andar armada. Ah, foi? Sim, senhor. Que isso? Eu andava armada. Com que idade? 14 anos. 14 anos. Quer dizer que você passou a andar armada, passou a ser uma traficante também. Sim, senhor. Continue, por favor. E andava armada no morro. Sentia muitos desejos de vingança, muita vingança. Eu queria beber o sangue das pessoas. Eu sentia vontade de desejo de beber o sangue das pessoas. Dessas pessoas que mataram a sua Sim, mãe. senhor. E você sabe quem matou? Sim, senhor. Você sabe? Eu sabia quem tinha matado. Que quando nós fomos despejados, um traficante, um velho, já de idade, um senhor, me ofereceu essa casa para eu morar, que nós não tínhamos paradeiro.
Aí fomos morar nessa casa, mas com a proposta que eu teria que ser mulher dele na rua. Porque ele era o dobro, muito mais velho que eu. E eu não aceitava ele tocar em mim. Ele queria que você fosse mulher dele na rua. Sim, senhor. Andasse com ele de mãos dadas na rua e falasse para todo mundo na favela que eu era mulher dele. Eu com 14 anos. Sem ter para onde ir, aceitei. Como eu já não tinha familiares nenhum, nem avô, nem avó, nem tio, nem tia, nem primo, nem ninguém, ele matando a minha mãe, na cabeça dele eu ficaria com ele. Ah, então ele que mandou matar sua mãe. Foi exatamente ele que mandou matar minha mãe. Que isso? Sim, senhor, bispo. E aí, você conseguiu se vingar, enfim? Não, senhor. É assim, eu queria muito, sentia muito desejo de matá-lo, de fazer com ele pior do que ele tinha feito com a minha mãe. Pior. O que eu queria fazer com ele era 10 vezes pior. E como eu não conseguia, não tinha acesso a ele, era distante, era facções diferentes, então eu não podia ir aonde ele estava, nem ele ia onde eu estava. Mas você não tinha aceitado ficar com ele? Sim, senhor. Mas antes dele matar minha mãe. Ah, sim, sim. Depois que ele matou a minha mãe... Mas por que ele matou a sua mãe se ele já tinha você? Porque ele achava que eu iria ficar por completo com ele. Ele não tinha segurança. Sim, senhor. Continua. Então, devido a não ter familiares nenhum, só ter aquela casa ali, que ele mantinha aquela casa, e ele pensou assim, vou tirar a vida da mãe dela, porque tirando a mãe dela não tem mais ninguém. Mas por que tanta crueldade com a sua mãe? Bispo, creio eu pelos pecados que ela cometeu, pela vida errada que ela vivia. Por isso, tanta crueldade com o corpo dela dessa maneira. Hoje eu entendo isso, mas antes não. Eu também me fazia essa pergunta. Eu também queria saber por que tanto ódio, por que tanta revolta em cima do corpo de um ser humano daquela forma. Porque a sua mãe, coitada, ela não tinha nada, né? Ela não tinha, era uma pessoa, era um zero à esquerda. Por que tanto ódio por uma pessoa que vivia fugindo da polícia, que vivia fugindo dos traficantes, que já vivia uma vida desgraçada, uma vida infernal? Por que tanto ódio? Por que essa coisa toda? Não é? Sim, senhor. Quer dizer, não é compreensível isso, né? Porque a morte da sua mãe foi com requintes de crueldade. Parece que o assassino queria se vingar de alguma coisa, porque era dar um tiro na cabeça. Primeiro abusar do corpo dela, dar-lhe um tiro na cabeça, depois queimá-la. Que coisa horrorosa. Ao ponto de você não conseguir sequer identificá-la, não é isso? Sim, sim. Então, você estava com ele, ficou com ele até a morte da sua mãe. Quando a sua mãe foi, então, assassinada, você saiu da casa dele ou como é que foi? Eu fugi. Ah, você fugiu. Peguei a minha irmã e fugi. Porque na madrugada, a minha irmã começou a manifestar. Pequena, e começava a gritar pela casa, não taca fogo na minha mãe, tira a mão do pescoço da minha mãe. Ela já tinha morrido? Já, sim, senhor. Agora, então, a sua irmã estava sofrendo o que a sua mãe, o mesmo espírito que estava na sua mãe, agora estava atuando, incorporando na sua irmã. Sim, senhor, querendo atormentar a vida da minha irmã. E a menina com 7 anos, sim, senhor. 8 anos, né? 7 para 8 anos. E peguei minha irmã e fomos morar em casas de vizinhos, mas os vizinhos não aceitavam a gente, porque achavam que quem matou a minha mãe voltaria para me matar, para me buscar. Então, o corpo ficou lá no IML durante 3 dias, porque irreconhecível, não tinha familiares para ir lá reconhecer o corpo, o juiz não deixou que eu visse, pela minha idade. Então, amigos mais próximos, que foram 3 pessoas somente, foram lá e reconheceram o corpo. Estava queimado. Eu só vim saber como que o corpo da minha mãe estava quando me entregaram a certidão de óbito. Que ela foi enterrada como indigente e ali estava
como que foi achado o corpo, da forma como o corpo foi achado. Então, peguei a minha irmã e ficamos em casa de vizinhos, esperando algum adulto poder agilizar lá no fórum para poder liberar o corpo da minha mãe. Isso de milhares de amigos, entre aspas, que ela tinha, ninguém foi ao enterro. Ninguém. Somente eu, minha irmã e mais 2 amigas próximas da minha mãe. Foi um enterro, o caixão já veio totalmente lacrado, ninguém poderia abrir de forma nenhuma, e enterrou. Dali, aquelas 3 pessoas que estavam conosco foram embora. Me vi sentada no meio-fio, sozinha, eu e a minha irmã, sem ter para onde ir. Só que a minha irmã, nós somos irmãs de pais diferentes. Então, ela tem a família do pai dela. Eu levei ela lá na casa dos pais dela, do pai dela, e deixei com os avós. E fui viver a minha vida, cheia de ódio no coração. Falei para minha irmã assim, fica aqui que um dia eu vou vir te buscar. Um dia eu volto para te buscar. E voltei para o tráfico para matar, para destruir. Para vingar sua mãe. Sim, senhor. E eu nunca cheguei a matar, mas eu gostava de ver matando. Eu gostava de ver os traficantes matando as pessoas. Gostava de ver requinte de crueldade com as outras pessoas. Eu não matava, nunca matei, mas eu gostava de estar lá para ver como que eles iam fazer. E aquilo me dava prazer. Quer dizer, o grito de misericórdia, o desespero das pessoas que estavam sendo vítimas, dava prazer para você. Sim, senhor. Porque você já tinha sido vítima por causa da sua mãe. Eu não tinha mais sentimento nenhum por nenhum ser humano. Não havia mais sentimento. Não havia mais sentimento. Não tinha mais. Era só ódio, gosto de sangue na boca, prostituição. E foi assim que eu vim. Eu era de São Gonçalo, Niterói, andava tudo ali, naqueles lugares ali. E vim para o Rio, quando decidi não mais ficar no tráfico. Diga uma coisa, Bárbara. Vivendo essa vida que você viveu durante um período da sua vida, quer dizer, de 13 anos até os 15, não é isso? Sim, senhor. Mais ou menos uns 3 anos, né? Quase 3 anos. Você alguma vez pensou que a sua vida poderia mudar, poderia se transformar, você poderia ter uma família, poderia ter um lar, poderia, enfim, ter uma vida de paz? Você chegou a imaginar isso? Bispo, eu frequentei várias denominações. Naquele período? Nesse período, né, de 3 anos. Então, eu já não acreditava em mais nada. Eu acreditava, sonhava, mas vinha logo, o ódio era mais forte do que qualquer pensamento de ter uma família, de ter um lar, de ter paz. Paz, bispo, paz. Era a única coisa que eu queria, era ter paz. Você queria paz? Paz. Tranquilidade. Você deveria ter noites, Terrível. dias e noites infernais. Sim, senhor. Como é que eram? Foram dias de tormentos, dias de inferno. Bispo, o senhor até me desculpa assim, me emocionar, porque a gente volta ao passado. Por favor. E é como se estivesse vivendo agora um momento. Barracos para se morar tem um monte na comunidade. Agora, para se estender a mão e ajudar alguém, não tem, não. Eu vivi dias terríveis. Saudade era muito grande da minha mãe, da minha família, da minha avó, dos meus tios. E a cada ente querido que eu lembrava, que não existia mais,
Eu tinha vontade de matar as pessoas, tirar a vida das pessoas, beber o sangue das pessoas. Eu achava que para minha vida não tinha mais jeito. Era morrer, somente a morte para mim. E ainda com a criança, né? A sua irmã do lado. Com a minha irmã, sim, senhor. E eu falei para ela que eu ia voltar para buscá-la. Era como se tivesse feito um voto, um pacto com ela. Eu falei, eu vou voltar. Cíntia, eu vou voltar para te buscar. Então, todas as vezes que eu tentei suicídio, que foram várias vezes, diversas vezes. Como? Chumbinho, cortando os pulsos. Chumbinho, o que é isso? É um veneno para rato. Cortando os pulsos. Tentando se jogar das passarelas, das ruas, das avenidas. E ali eu lembrava da minha irmã. E falava, eu tenho que voltar para buscar a minha irmã. Eu queria dar para ela a vida que eu não tive. Eu não queria que quando ela completasse 15 anos, ela estivesse passando por aquilo que eu estava passando naquele momento. Então, para mim, não tinha mais jeito, não tinha mais saída, não tinha outro caminho, não tinha... Esperança. Né? Esperança nenhuma, nenhuma, bispo. Eu falo para o senhor. Você, Bárbara, pode agora, nesse momento, nesse instante, imaginar as pessoas, jovens, moças como você, crianças, que estão vivendo esse inferno agora, nesse exato instante, e que estão gemendo, literalmente gemendo, por conta dessa situação. Você pode imaginá-las e pode falar alguma coisa para elas, dizer alguma coisa para elas, dar uma esperança para elas. Com certeza, bispo. Eu falo isso com toda a força que o Senhor Jesus me deu até hoje. Eu digo para você, para esse jovem, para essa mulher de traficante que apanha. Eu vi uma sendo queimada. Viva. Vi. Viva. Viva. Colocada dentro do... Ele mandou ela beber gasolina e tacou fogo nela. Então, às vezes você olha, viu isso? Vi isso. E ela bebeu gasolina? Bebeu. E ele tacou fogo? Tacou fogo. Você ouviu os gritos dela? Muitos. De socorro, de ajuda, de perdão. Me perdoa. Mas no tráfico é assim. Traiu, não tem perdão. Falou, no caso, a linguagem deles, dedurou, X9, não tem perdão. Não tem desculpa, pode ser quem for, pode ser mãe, pode ser pai, não tem sentimento. Então eu falo para essas pessoas que há um caminho não fácil, mas há um caminho de vitória. Há um Deus que pode te tirar dessa situação, pode te tirar desse barraco, te dar uma casa. Há um Deus que pode te dar um esposo fiel. Mesmo tendo sido muito usada. Usada, abusada. De repente você se sente um nada. Porque o traficante, ele tem muitas mulheres. Tem diversas mulheres. Então, às vezes, agora, nesse momento, você está se vendo assim, como um nada. Mas há um Deus que pode restaurar a sua vida. Pode te fazer nova criatura. Pode fazer você sentir paz. Pode fazer você sentir paz. Que é o que eu sinto hoje. Paz. E o Senhor Jesus, assim como Ele falou para mim,
Eu digo para cada uma de vocês, nesse momento, a gente não precisa de família. Eu me culpava muito. Eu achava que com a minha mãe eu não iria passar por certa dificuldade. Se eu tivesse a minha mãe, se eu tivesse conhecido meu pai, se eu tivesse a minha avó, com certeza com eles eu iria passar pelos mesmos problemas. Então eu encontrei um que superou toda a minha família. Eu não tenho eles fisicamente, mas eu tenho um Deus que é meu pai, que é minha mãe, que são os meus primos, meus sobrinhos. Ele supre toda a carência dos meus entes queridos. E assim ele vai fazer com você. Basta você acreditar. Porque depois do tráfico eu ainda fui me envolver na prostituição. Ao qual, Copacabana, fui morar em Termas. Não aguentava mais ver cocaína na minha frente. Você foi morar em Termas? Sim, senhor. Onde faz a... Onde tem garotas de programas moram. Ah, sim. Meninas novas, bonitas, que vêm do interior para cá, com perspectiva de trabalho, e chega aqui e não encontro. Cheia de sonhos, Muitos, de ilusão. Muitos. Eu fui para o Rio com o intuito de achar o meu pai, que eu achava que poderia me ajudar em alguma coisa. Você era de onde? Ah, bom, você era de Niterói. De Sim. Niterói. E assim que eu coloquei a planta dos meus pés em Copacabana, imediatamente vieram as mulheres que como que eu posso falar para o senhor? As cafetinas. Uhum. Né? Fala tudo, Sim, minha senhor. filha. Pode falar à vontade. Aqui comigo você fala à vontade. As cafetinas oferecendo propostas, dinheiro, muito dinheiro. Inclusive era época de carnaval e um gringo me viu e ofereceu na época R$6.000 só para me olhar por uma noite. Eu falei assim, eu aceitei porque tinha minha irmã. Eu fui e falei assim, já não estou mais mexendo com droga, não tem cocaína nesse meio, não tem arma, não tem nada disso. Eu vou conseguir o dinheiro rápido, vou conseguir um apartamento, aí vem aquelas outras ilusões. Você tinha que idade? 15 anos. 15 anos. Já tinha 15 anos. A sua irmã com 8 anos. Sim, senhor. Vocês duas juntas? Ela na casa do pai dela. Porque nós somos irmãs de pais diferentes. Ah, sim, mas ela vivia no... Ah, então ela tinha o pai. Mas você não tinha pai. Ninguém. Você não tinha ninguém, não tinha família. Ninguém. Você era como o diabo. Sim, senhor. O diabo não tem família. Sem ninguém. E destrói famílias. Era Você assim. era assim. Eu era assim. Eu era assim, exatamente como o senhor descreveu. Sem família, literalmente falando. Sem família. Sem ninguém. Ninguém. Olha, eu posso imaginar. Ninguém. Ninguém para orar por mim, ninguém para botar meu nome em algum lugar. Ninguém. Para orientar, ensinar, nada. Nada. Jogada. Então a única opção era colocar o corpo à venda. Sim, não senhor. tinha outra saída. Não tinha. Eu entendo as prostitutas, eu entendo essas mulheres, coitadas, que são jogadas na rua da prostituição por conta dessa situação, das circunstâncias. Porque elas têm que comer todo dia. O estômago não espera, não tem paciência. É verdade ou não é? Sim, senhor. E muitas vezes as pessoas falavam assim, dá uma trouxa de roupa para essa menina lavar. Mas só que, bispo, não é qualquer pessoa que vai deixar uma menina de 15 anos entrar na casa para lavar uma roupa. Claro, é claro. Não é qualquer emprego, qualquer porta de emprego, é só por indicações. Olha, tem uma menina muito decente e tal, para lavar roupa na sua casa. Só que não tinha ninguém para interceder por mim. Não tinha ninguém para lhe apontar, é isso mesmo. Ninguém. Quando eu fui fazer o meu primeiro programa, que eu vi que eu tinha que cheirar cocaína, porque eu nunca usei.
Nunca usei, nunca fumei, nunca bebi, nunca usei droga nenhuma. O ódio que eu tinha, não precisava de droga nenhuma para sentir aquele ódio. O ódio, o veneno que já estava dentro de você já era Já era. suficiente para fazer você partir para tudo ou nada. Sim, senhor. Então, e eu tinha medo de ficar dependente como minha mãe, jogada no chão. Então, quando eu cheguei dentro da casa de prostituição, as meninas começaram a me orientar, porque eu sabia de morro, de tráfico, de garotas de programa, eu não entendia como que elas agiam, como que era. Então, elas falaram, olha, o corpo da gente não suporta. A gente tem uma meta para bater por dia. E o corpo físico da gente não suporta. A gente tem que cheirar cocaína. E elas até falaram assim, minha linda, não é pouco não, é muita droga. A gente tem que usar muita droga para poder vender o corpo da gente. E dali eu não aceitei. Eu saí correndo. Quando eu vi aquele monte de jovem, monte de menina bonita, mas era um monte, bispo, dentro do banheiro usando droga. Um monte. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, Deus. Falei, meu Deus. Todos os lugares que eu vou, parecia que estava cercado. Eu estava cercada. E eu corri. E essa cafetina me bateu muito. Eu não tinha para onde ir, só tinha a casa dela para morar. E ela me bateu muito. Ela falou, você não precisa fazer programa, não. Você vai ter que atender os telefonemas e lavar roupa. As roupas de todas as meninas. Eram mais de 20 meninas. Eu falava, não, sim, senhora, eu lavo. Mas só que chegava lá, os homens, quando me viam, eles davam o dobro do preço do programa para me ter. E eu não aceitava com medo da cocaína. Aí ela me batia. Ela me batia. Foi quando um dia eu fui evangelizada. Então, quando o senhor falou que essa pessoa que estiver ouvindo agora pode ir em qualquer igreja universal, que vai ter uma pessoa que vai te ajudar, é verdade. Que vai dar vida por você, é verdade. É verdade. Pois foi assim que eu cheguei. Eu fui evangelizada. Estava num caminho destruído, escuro, muito escuro. E quando eu entrei dentro da Igreja Universal, eu tive uma opção. Ou eu continuava com aquela vida destruída. Mas você falou que alguém te evangelizou, alguém te convidou para ir na Igreja Universal. Sim, senhor. Como é que foi esse primeiro encontro? Essa pessoa era uma pessoa desviada do nosso meio e falou, eu vou te levar num lugar que vai mudar a sua vida. Não mudou a minha porque eu não quis. Olha só que coisa forte. Não mudou a vida dela porque ela não quis. Porque eu não quis que mudasse. Mas você tem que ter essa oportunidade que eu tive. Eu falei, eu não acredito, eu vou por consideração a você. Gosto muito de você, eu vou por consideração. Mas acreditar, eu não acredito mais que nada e nem ninguém possa transformar a minha vida. Ela falou, mas vamos comigo. Eu só quero que você vá uma vez. Ele, no caso era ele, Alexandre, ele foi e falou, vamos comigo. Se arrumou, eu me arrumei. Ele falou assim, só abre seu coração quando você chegar lá. Eu falei assim, é a última porta. Ele é a última porta. Bispo. Quando eu cheguei na Igreja Universal do Reino de Deus, ainda com 15 anos de idade, sem ninguém, vi aquela igreja linda. Onde era? Botafogo. Logo manifestei, claro. Não precisou de reunião, não precisou de oração, não precisou de nada. A igreja estava no intervalo
da reunião. Ia começar a reunião das 3. Não precisou de reunião. Ali eu caí. Carregada, pesada. E ele foi comigo durante 3 dias. Depois mataram ele. Mataram ele. Mataram ele. E ele era a pessoa que ficava, vamos. Batia aquele desânimo. A cafetina descobriu que eu tinha ido numa igreja. Então passou a me dar comida estragada. Passou a me dar água do vaso sanitário. Não deixar eu tomar banho para as pessoas sentirem um cheiro ruim em mim, não me aceitarem lá. Só que pelo contrário. Por isso que eu digo que o caminho é difícil. É muito difícil, mas a vitória... que dia quando vem a vitória. Porque eu posso falar isso de todo o meu coração. Foi difícil. Eu dormia na praia de Botafogo, bispo. Quando ela não deixava eu entrar. Mas no dia seguinte, na primeira reunião, eu estava lá. Todos os dias eu ia para a igreja. Sentava lá atrás. Catava latinha. Para cumprir os meus votos com Deus. Que eu queria ter o Espírito Santo. Porque eu queria perdoar. Mas eu não conseguia perdoar. A mágoa era muito grande dentro de mim. Eu fui me libertando dos demônios, mas dos sentimentos não. Foi muito difícil. Às vezes sentia muita fome. E assim, eu era chamada como a princesinha do pó. Andava muito bem vestida no morro. Andava com ouro, muito ouro. E ali eu me vi mendiga. E o diabo falava, né? Você vai continuar assim? Por que você não volta? Você quer um sapato de 10 reais. E não tem. Você quer um brinco de 90 centavos e você não tem. Eu falava, não tenho agora. Era uma luta interior. Muito grande. E ali eu não olhava para ninguém, bispo. Sentava no primeiro banco da igreja. Primeira chegada. E o bispo foi me orientando. Os obreiros foram me ajudando. Conforme o senhor falou. Deram a vida em espírito por mim. Eu estava sendo gerada no ventre espiritual de um homem de Deus. Porque ali era todo dia. Libertação, todo dia. Todo dia. Às vezes eu achava que meu corpo não ia aguentar mais. E eu saía dali sem ter para onde ir. Porque ou eu ia para a casa dela, apanhava, lavava roupa, comia comida estragada, ou ficava na rua. Eu preferia ficar na rua. Para comer comida boa, era eu não ir para a igreja. Você quer comer comida fresca? Você quer água gelada? Porque eu gosto muito de água gelada. Você quer uma água gelada cheia de gelo? Só se você não for para a igreja hoje. Eu falei, não, eu prefiro a água do vaso. Mas bebia mesmo a água do vaso? Bebia. Bebia porque eu sentia sede. Ela não deixava eu sair. Às vezes no botequim me dava um copo de água. Mas ela me trancava, eu sentia muita sede. Eu gosto muito de beber água. Até hoje. Eu bebia. Mas quando ela me soltava, era a igreja que eu ia. Era lá que eu tinha certeza que a minha vida ia mudar. Catei latinha. Cumpri meus votos. Fogueira Santa, minha primeira Fogueira Santa. Mesmo com problema econômico, você Nossa, cumpria seu voto com Deus. Nossa. Sacrifício. Enterrava na praia de Botafogo ali. Era algo meu. Com fome. E passei a buscar minha libertação.
Fui liberta dos espíritos ruins, mas não da mágoa. A mágoa ainda estava ali dentro. Não conseguia perdoar. Se eu visse um policial na minha frente, a vontade que eu tinha de beber o sangue deles. Quer dizer, você vivia num mundo cruel. Um mundo perverso. Quer dizer, nós vivemos num mundo cruel, continuamos vivendo nesse mundo desgraçado. Essa era a verdade. Continue, por favor. E indo todos os dias, minha fase de libertação foi muito difícil, mas Deus transformou a minha vida rápido. Assim como eu me entreguei rápido. Eu me entreguei de corpo e alma. Também não tinha outra opção, não né? tinha outro caminho, bispo. Não tinha para onde ir. Ali era a última porta. E o carinho que eu era recebida, mesmo suja. O abraço que eu recebia. Aquilo era muito importante. As obreiras. Nossa, era algo muito importante. Eu sabia que eu estava fedendo. Mas ali elas estavam abraçando uma alma. Aquilo era muito importante para mim. Eu era muito carente de carinho, de tudo. Então, às vezes, eu chegava no final da reunião, vinha 5, 6 obreiras e falava assim, pensei que você não viesse, a gente já ia atrás de você. Me senti importante. Eu me sentia importante. Aí comecei a mudar as minhas vestes, comecei a me libertar, aquele processo de libertação. Me batizei nas águas, decidi morrer totalmente para o mundo, porque vinha dúvidas, muitas dúvidas. Para quem era princesinha do pó e está comendo lixo, então foi muito difícil. E ter programas caríssimos assim aos meus pés e eu renunciar para dormir na praia e ter Deus na minha vida. Eu só queria Deus. O bispo falava. Qual era o bispo? Bispo Wagner Negrão. Está no Rio, está no Espírito Santo. Depois de muitos anos que ele me encontrou, que quando eu o revi, eu falei, bispo, o senhor lembra de mim? Ele falou assim, pode seu pastor esquecer das suas ovelhas? Não esqueci de você não, minha filha. E louvo, agradeço a Deus pela sua vida. Eu totalmente transformada, porque meu cabelo apodreceu na rua, deu bicho. E tinha toda aquela vaidade. Eu ia pro banheiro da igreja, lavava meu rosto e falava que aquela água seria o perfume de Jesus. Que seria que para ninguém sentir o cheiro, um mau cheiro. Não queria saber de namoro, não queria saber de nada, só queria Deus na minha vida. Porque quando o bispo falou, busca que você vai achar. A paz que você procura, você vai achar. Só depende de você. E ali eu busquei. E até que eu liberta, com a minha vida, para mim, transformada, porque para os outros eu morava na rua ainda. Para os outros nada tinha mudado. Para as pessoas nada tinha mudado. Mas para mim já tinha mudado muita coisa. Eu já tinha dado um passo enorme. E o perdão? Foi quando eu consegui perdoar. Você conseguiu perdoar? Eu consegui amar as pessoas que fizeram mal a toda a minha família. Como que você conseguiu? Depois que eu fui batizada com o Espírito Santo. Depois que o Espírito Santo entrou na minha vida. Eu tive um encontro com Deus. Não tinha mais mágoa. Um encontro com Deus me limpou. Um encontro com Deus me lavou. Um encontro com Deus me fez nova criatura.
E logo depois veio o batismo com o Espírito Santo. Depois que eu perdoei. Ah, depois que você perdoou que veio o batismo. Sim, senhor. Antes não. Não. Eu estava convertida, estava limpinha, não falava mais gíria. Todo mundo que olhava para mim achava que eu era obreira, agia como uma obreira, mas dentro ainda tinha mágoa. Quando eu perdoei, primeiro eu perdoei, consegui perdoar. Ali é Deus me limpando para poder habitar em mim. Foi quando eu descobri que na igreja, no portão da igreja, quem ficava no portão da igreja não era o porteiro, era um policial. Guardando o povo da igreja. Eu fui lá e pedi um abraço. Por quê? Porque eu odiava a polícia. Eu odiava. Eu falei, o senhor, era até um senhor. Falei, apertei a mão dele, falei, senhor, eu posso dar um abraço no senhor? Ele, poxa, minha filha, pode. Ele era até obreiro. Pode sim. Ali eu o abracei. E consegui perdoar. Lembro das pessoas hoje. Queria que elas tivessem conhecido esse Deus que mudou a minha vida. Hoje eu tenho paz. Eu choro. Não por tristeza, por saudade forte, porque o Espírito Santo, ele supre qualquer dor. Ele supre. Eu não preciso de mãe para ser feliz. Eu não preciso de esposo para ser feliz. Eu não preciso de casa para ser feliz. Eu tenho Deus. Eu tenho o Espírito Santo. E quando, depois desse processo todo, quando eu ia pedir comida para ela, que ela me dava comida estragada, eu sentia vontade de rir. Eu não chorava mais. Me dava vontade de rir, porque eu tinha certeza que eu ia comer na churrascaria. Eu tinha certeza, a certeza da vitória era muito grande. Eu dormia na praia de Botafogo, mas eu tinha certeza que eu ia ter a minha casa. O meu esposo me viu entrar na igreja no primeiro dia. E eu não via. Ele buscava por mim sem eu saber. Suja, com cabelo podre, cheio de bicho, com uma roupa velha, sapato furado. Ele buscou por mim. Deixa ele falar, como você encontrou? Então, bicho, foi nessa situação o qual ela mencionou. Então eu vi o esforço dela, né, a determinação. Eu via algo nela assim que eu não vi em outras pessoas, né? Até mesmo porque eu também cheguei na Igreja Universal com problema sentimental. Meu problema, claro, não se compara com o dela. Não se comparava nunca com o dela. Mas eu tinha um problema sentimental na questão do amor. Eu queria ser feliz, eu queria uma pessoa, eu queria casar. Era o meu sonho. Você era obreiro, você era o quê? Eu era membro da igreja. Quando você a encontrou? Quando a encontrei. Você era membro? Era membro do grupo jovem. Ah, sim. E aí foi quando ela também entrou para o grupo jovem, né? E aí nós passamos, como ela mencionou, a cuidar, como nós cuidamos do jovem. Você viu ela nessa situação que ela está falando, suja? Você Todo chegou esse processo eu vi, bispo. tudo isso? Todo esse processo eu vi. Ela manifestava de uma maneira que pelos olhos humanos, ela passava mal na igreja, que pelos olhos humanos parecia ser impossível dela se libertar. Quantas das vezes teve pessoas que depois ficou sabendo que eu passei a me interessar por ela, falou assim, olha, desiste. Desiste dela. Porque eu já estava na igreja e via um futuro em mim. Falava assim, olha, ela só vai te atrapalhar. Ela só vai te prejudicar. Porque nem as pessoas, às vezes, dentro da igreja, acreditam que Deus possa fazer o que fez na vida dela. Então, eu tinha certeza do Espírito Santo que ele tem poder
para mudar. E eu esperei. Quer dizer, você não desistiu dela. Eu não desisti dela. Você gostou dela. Gostei dela. Mas ela não sabia que você gostava dela. Não deixei perceber, porque eu sabia que iria atrapalhá-la. Uhum. Porque eu já estava na igreja há um tempo, então a gente já tem esse discernimento. Mas em oculto eu passei a observá-la, via a cada dia. A determinação foi o que mais me chamou a atenção. Que ela assistia, às vezes, mais de uma reunião. Aos domingos, pela manhã, ela assistia às 7 horas da manhã, depois às 10 da manhã, o qual era a reunião principal, hoje é 9h30. Então, ela assistia às 7, assistia às 10, e ia observando ali no grupo jovem, daqui a pouco estava lá na reunião das 3 da tarde, buscando o Espírito Santo. E para completar, no final do dia, depois da reunião no grupo jovem, estava ela novamente buscando o Espírito Santo na reunião das 18 horas. O bispo atendia todos os dias, 18 horas. Todas as dúvidas que eu tinha, eu ia até ele, o bispo me orientava. E depois desse tempo todo, desses anos todos que passaram aí, quando eu o revi, já casada, já em paz, na minha casa a polícia não entra, traficante não entra, droga não entra, a paz na minha casa, a paz na minha vida. Hoje eu tenho paz para andar na rua, eu vou em qualquer lugar, eu posso ir em qualquer lugar. Hoje, depois de tanto lutar, tanto perseverar, hoje eu estou aqui com a minha vida transformada, com a minha vida totalmente mudada, feliz. Fala o outro lado da vida. Como é que foi essa reconstrução da sua vida, por exemplo, no caso do casamento? Como é que aconteceu esse encontro? Como é que foi essa aproximação? Esse milagre também. É. O meu esposo já me observava, então a gente no grupo jovem, já ali já ganhando almas para Jesus, já limpa, já conseguia perdoar, amar as pessoas, a ponto de poder amar as almas, ter paixão por elas e querer resgatar as Sandras que estavam lá fora, que era o nome da minha mãe, e as minhas avós, tios, tias que estavam lá fora. Eu queria resgatar todo mundo, queria salvar todo mundo, levar todo mundo para a igreja. Então, no grupo jovem, o meu esposo se aproximou de mim. Primeiro ele me observou, viu que eu estava completamente com a minha vida completamente mudada. E veio até a mim e começamos a conversar. Aí começamos a orar. Aí tinha aquele processo de orar. E eu ainda morava na rua. Ah, você morava na rua? Morava na rua ou na casa de termas. Foi quando o meu esposo mandou eu sair de lá e ir morar com a minha cunhada. Ele já tinha... Morar com a irmã dele? Sim, senhor. Ele já tinha um apartamento próprio, já tinha o táxi dele, mas ele não falou para eu morar num apartamento com ele. Falou para eu ir morar na casa da minha cunhada. Uhum. E ali eu fiquei durante 1 ano na casa da minha cunhada para casar, porque o juizado de menor não liberava meu casamento de jeito nenhum. Você tinha que idade nessa época? 16 anos. 16 anos. E o juizado de menor não liberava, porque eles achavam, primeiro que eles achavam que eu estava louca. Porque uma pessoa que passa por isso tudo não pode ter foi o que o juiz falou. Tem pessoas internadas aqui que fizeram bem menos e hoje comem cadáveres. Uhum. Só que eu falei que eu era uma nova criatura, que eu queria casar. Eles não acreditavam. Então, durou 1 ano esse processo, até eles vasculharem a minha vida toda e ver que realmente eu não tinha ninguém para assinar por mim. Aí eu morando com a minha cunhada, o Cláudio, a gente ia para a igreja, tudo direitinho. O Cláudio, eu não saía sozinha com o Cláudio. Teve todo o acompanhamento, o pastor ensinou tudinho o que a gente tinha que fazer. Olha, não faça isso, vai assim. O pastor foi seu pai? Meu pai, o bispo. E você respeitou a Bárbara, porque qualquer homem, mesmo obreiro, na sua situação, normalmente
por conta da carne, conduziria ela a uma vida conjugal e depois se casaria e resolveria o problema. Mas você foi honesto, correto, você seguiu os padrões normais, suportou, esperou o momento, porque você esperou ela se libertar, agora estava esperando ela poder ter autorização do juizado para poder se casar. Verdade, é isso, Cláudio? Com certeza. Inclusive, até como o senhor falou, eu poderia até querer me aproveitar, claro, da situação. Mas eu já estava decidido e definido na fé, e cheio da presença do Espírito Santo, claro, com a orientação dos pastores, como o senhor bem colocou. E aí eu determinei o seguinte: eu vou me unir com a Bárbara, não para uma brincadeira, porque não teria como nem pensar em brincar com uma pessoa que sofreu tanto. E eu também já tinha sofrido na minha vida sentimental. Então eu determinei, eu conversei com ela e eu falei assim: olha, qual é o futuro que você quer com Jesus agora? Ela falou assim: olha, o meu sonho agora, depois da minha vida transformada, é fazer a obra de Deus. Eu falei assim: então tá bom. Então é o que eu quero e você vai casar comigo. Eu vou casar com você. Você foi correto com Deus, em primeiro lugar, com a sua fé. Ela foi correta com Deus, em primeiro lugar. Então, quando um homem é fiel a Deus, ele o será com a sua esposa. Quando uma mulher é fiel a Deus, ela o será com seu esposo. E os dois serão felizes. Essa é a realidade. Não importa o que a pessoa foi, não importa o trapo de imundícia que ela viveu no passado. O que importa é o presente. Porque é muito bacana. Quando Jesus nos lava, faz da gente nova criatura. Nova criatura. É muito forte isso. E essa é a nossa fé, a fé da Igreja Universal do Reino de Deus. Passar para as pessoas essa fidelidade, essa lealdade para com o Senhor Jesus. Porque se nós somos fiéis a Ele, nós seremos fiéis ao parceiro, à parceira, ao marido, à mulher. Vocês estão de parabéns. E você hoje é pastor? Sim, senhor. Estou como pastor, sim, senhor. E só para completar, bispo, eu lembro que assim que houve a mudança de vida nela, ela deu o testemunho na Folha Universal. Uhum. E calhou do meu pai ele receber essa Folha Universal. E quando meu pai viu a história dela, meu pai, ele não era da Igreja Universal. Ele me procurou e falou assim: você tá louco. Né? Só um louco, né? Você tá louco. Você perdeu o juízo. Você, infelizmente, você tá precisando até de psiquiatra. E ele falou para mim assim: olha, se eu fosse você, eu saía dessa, porque esse tipo de gente que entra para esse tipo de vida não tem conserto. É o que diz aí fora, não tem ex. E de imediatamente ele tomou uma antipatia por ela. Uhum. Ele tomou uma antipatia, ele falou assim: olha, eu conheci várias namoradas suas, mas essa daí para mim é a pior, mas foi a melhor. Você sabe, rapaz, que eu preferiria, se eu fosse solteiro, eu preferiria encontrar uma ex-prostituta, uma ex-vagabunda, da pior qualidade, mas convertida, do que encontrar uma virgenzinha nascida na igreja e não nascida de Deus. Entendeu onde eu quero chegar? Sim, senhor, com certeza. Porque quem é nascido de Deus é uma nova criatura. Com certeza. O que você tem a falar, Bárbara? É difícil aguentar, né? Bispo, porque o que é o muito Espírito Santo forte. faz? É muito forte. É muito forte. Eu tenho, assim, diversas palavras. Eu tenho... Se deixar, eu fico aqui até amanhã falando. Eu não posso dizer que eu não tenho palavras. Palavras não me faltam para falar, mas é que a emoção é tão forte de saber que isso tudo passou e que hoje eu tenho paz, que hoje eu sou feliz. Que eu tive paz, sim, que me cuidou de mim quando eu cheguei na igreja, que me amou, meus pais na fé, meus irmãos na fé, que são os obreiros.
meus irmãos na fé, meus tios na fé. Eu tenho uma família universal hoje. Hoje eu tenho uma família. E olha grande. E é grande essa família. São milhões espalhados pelo mundo. Hoje a minha família é universal.